Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live onde nós vamos falar sobre o poder da lua. Boa tarde, Rafa, bem-vindo! Boa tarde a todas e a todos que estão entrando aqui. Nós vamos falar agora nessa live sobre... Boa tarde, Morgana! Nós vamos falar então sobre o poder da lua e o poder da influência dela sobre a nossa vida, né? E um pouquinho sobre esse ano, né, da lua. Essa live aqui, para quem tá vendo depois, essa live aqui vai ter uma duração de uns 25 minutos, 30 no máximo, porque o intuito aqui é de ser bem rapidinho, de pegar a hora não pegar muito a hora do almoço de vocês aí não, hein? Então vamos lá. Nós estamos, né, no ano da lua, 2023, ele é o ano regido pela lua. Nós, alquimistas, nós vamos ver a regência do ano priorizando os astros, né? Então, por exemplo, alguns vão usar os orixás, vão ver os orixás como os regentes do ano, né? Esse ano nós temos aí o orixá Exu, temos a Oxum e Oxóssi. Esses três orixás aí regendo o ano pelos orixás, né? E aí, pela alquimia, o que rege o ano é a astrologia, é o arquétipo da lua e tudo que está ligado à lua, né? É o astro-lua e tudo que está ligado a este arquétipo. Então, a lua, ela vai reger o ano de 2023 e vai reger as nossas emoções. E também vai reger o nosso instinto mais primitivo. A lua fala sobre o nosso ser primitivo. Vocês sabiam que nós temos 3 princípios dentro de nós, né? Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas sobre as substâncias, né? Sobre o sulfo, o sal, o mercúrio, as 3 substâncias, ou podemos entender como prótons, nêutrons e elétrons, e a questão atômica. Mas eu vou falar hoje para vocês em termos de corpo humano e principalmente na cabeça. Nós temos 3 cérebros, tá? Para a visão aqui da alquimia que eu tô trazendo para vocês, e também na anatomia a gente pode também entender isso. O primeiro cérebro construído pela nossa evolução quanto ser humano é o cérebro mais primitivo, né? É o cérebro ligado aí ao mamífero, né? Ao mamífero. E aí a gente chama isso de cérebro reptiliano. Alguns vão chamar de mamífero, de primitivo, outros de reptiliano. E aí depois desse cérebro reptiliano, que é o mamífero, né? Nós também temos, né? O mamário, na verdade. Desculpa, gente, não é mamário. Cérebro mamário, primitivo ou o reptiliano. Os 3 são os mesmos, tá? Só que cada um vai falar um nome. Além desse, nós temos também o cognitivo. Olha só que legal. E temos o límbico, que é representado pelo olho de Horus. Olha só que legal. O olho de Horus, ele representa o nosso límbico, tá? Que tá aqui. Se vocês cortarem a cabeça aqui, ó, no meio, vocês vão ver esse desenho aqui na estrutura do cérebro, tá? E aqui é a pineal, ó, a glândula pineal, tá bom? O que acontece? O primitivo, que é o mamário, né? Ele está regido pela lua. Ele é regido pela lua. O cognitivo, ele está relacionado a Mercúrios, tá? E aí ele tem uma síntese, eu faço essa síntese de que ele representa o Sol. Porque ele é falado também, citado também como Logos, né? Que é o racional aqui. Então o Logos a gente também entende como o Sol, pelo místico, tá? Aqui eu tô trazendo um conhecimento místico. Junto um conhecimento alquímico, esotérico, místico. Essa a pegada aqui. Então a gente tem o Logos, que é o Sol, no cognitivo, a Lua no primitivo. E temos Saturno aí no límbico, tá?
Quando a gente fala que esse ano é regido pela Lua, o que eu estou dizendo para vocês? Que o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro reptiliano, mamário, ele está em alta, ele está em evidência, tá? E esse cérebro, ele está relacionado às nossas emoções, ao nosso lado mais animal, mais emocional. A gente não fala assim, a Lua rege as emoções, as águas, né? Se vocês verem os veterinários, os agricultores, eles olham as fases da Lua para os processos de produção, de parto dos animais e tudo. Porque ela rege as águas, né? A Lua vai reger as águas. E aí, ela rege também esse emocional, esse nosso instinto animal. Então é muito importante a gente ver como ela influencia a nossa vida, assim como ela influencia as marés, ela influencia a gestação, ela influencia a agricultura, ela influencia também o nosso emocional. E ela está total relacionada ao nosso lado mais animal, ao nosso instinto animal. E aí que vem, então, o nosso desafio desse ano. Trabalhar o nosso lado animal, trabalhar o nosso lado emocional, estar em equilíbrio com as nossas emoções, estar em equilíbrio com o nosso ser mais animal, para que a gente possa cumprir as outras funções, para que a gente possa ter uma vida de realização. Então, o que vai acontecer? Se você está bem com o seu ego, com o seu emocional, porque o ego está muito ligado ao emocional, as crenças também estão relacionadas a esse campo emocional também. Se você está bem com o seu emocional, né, se o seu ego ele está num nível de libertação, ele está liberto de crenças, de dogmas, não totalmente, porque não existe esse total, né, esse ideal pronto, perfeito, existe uma construção, né? E se você está bem com isso, vai ser um ano muito fluido, porque você vai estar com toda a força animal, instintiva, material para executar os seus projetos, para fazer acontecer. Por isso esse ano é um ano que está muito relacionado também à matéria. Por quê? Porque também o cérebro primitivo, né, que eu acabei de citar aqui no início da live, quem tá chegando agora depois, volta lá no início para vocês pegarem aí o raciocínio. Esse cérebro primitivo também tá ligado à substância que nós falamos na alquimia, que chamamos elas de sulfo. Chamamos ela então, né, de sulfo, que é chamado aí em algumas outras escolas de enxofre. O enxofre, né, que está muito ligado à matéria, à materialidade, às questões mais palpáveis. Por isso é um ano muito material, muito ligado à matéria e à materialidade e também ao emocional. Então a gente precisa estar bem emocionalmente, hein? Porque se não tiver, e a Lua está evidenciando esse campo, essa parte do nosso cérebro esse ano, o que vai acontecer? A gente vai ficar preso nas crenças, no emocional, nas prisões. Nós vamos ficar nas prisões em vez de ficarmos na libertação. Então é muito importante que vocês estejam bem com vocês mesmas, com as suas crenças, com o seu emocional, com os seus instintos, para que você usufrua desse ano, né? E para isso, a gente também precisa relacionar melhor com a Lua. Então vamos ser amigas da Lua, vamos nos relacionar com a Lua, né? Como que a gente pode se relacionar com a Lua? Se conectando com o ciclo da Lua. Esse ano, por ser regido pela Lua, é um ano que vai ser assim, ó. Vai ser muito rápido. Pensa, Mercúrio é um planeta rápido, mas a Lua é muito rápida também. Enquanto que o Sol demora 12 meses para dar uma volta em todas as constelações, a Lua faz isso em 28 dias. Então, é muito mais rápida, é muito mais cíclica, é muito mais movimento. Esse ano é o ano do movimento. E quando que é esse ano? A partir de 20 de março, tá? É quando entramos no ano novo astrológico
de acordo com a visão dos esotéricos, dos astrólogos e dos alquimistas. Então, a partir de 20 de março, estaremos entrando nessa força da Lua e vai ser um ano muito movimentado, muito cíclico e muito rápido, que vai mexer muito com o nosso emocional, muito com a nossa vida material, muito com tudo isso. E o convite que a Lua nos faz é: libertem-se dos dogmas, libertem-se das prisões, libertem-se das crenças, para que você seja um ser animal, espiritual, racional, para que você seja integrado, para que você não fique preso no lado animal, mas que você tenha esse instinto como força e não como prisão, como potência e não como impotência, tá? Então, utilize-se desta força desse ano para se libertar de tudo que te prende, de todas as crenças que te amarram, que não deixa você ter uma vida material, uma vida próspera, uma vida abundante, que não deixa você ser resolvida emocionalmente, que às vezes você tem condição financeira boa, mas o emocional tá uma porcaria, o emocional tá abalado, tá desestruturado, não te deixa viver uma vida de realização pelo emocional, né? Tudo isso é ano da Lua, tudo isso é a energia do ano, né? E aí a gente precisa então aprender a viver os ciclos da Lua, a relacionar com o biorritmo da Lua. E a Lua, em 28 dias, ela passa por todas as constelações. E além disso, ela também passa em todos os elementos e todas as substâncias. Então, durante 28 dias, a gente vive fogo, a gente vive terra, água, ar. A gente vive sulfo, sal, mercúrios. A gente vive toda uma potência em 28 dias. Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aqui. Saber usar os instintos sem ser usado por ele. Exatamente, o instinto animal. O instinto primitivo, ele é uma autodefesa. Ele é uma força, ele é uma potência. A gente não pode negar nosso lado animal. Não podemos negar nosso lado animal. Se negarmos nosso lado animal, entramos em desequilíbrio. Somos feitos de animal, de espírito e de alma. Somos feitos de carne, alma e espírito, né? Na verdade. Não dá para negar a carne, não dá para negar o animal, não dá para negar a alma, não dá para negar o espírito. Não dá para viver só um, tem que viver os três. Precisamos viver os nossos instintos animais com qualidade. Usar essa força ao nosso favor e não contra, e não aprisionando o nosso ser. E aí, como que a gente aprisiona isso? Pelos dogmas, né? Pelas crenças. Então pensa que esse ano a Lua vai vir evidenciando quais são os seus dogmas, quais são as suas crenças limitantes. O que está te prendendo de ter uma vida realizada, de ter uma vida plena, de ter uma vida bem relacionada com a matéria e o espírito? Porque a Lua também está ligada ao Sol. O Sol está ligado à Lua, os dois se complementam. Então o cognitivo está ligado ao mamário, ao primitivo. Os dois estão correlacionados. E aí essa é a pergunta. O que está te aprisionando? Alguém aí quer escrever? Quer trazer para mim uma crença aí? Alguém? Do que você tem fome? Me fala. Tem uma pessoa que faz isso aqui na internet e é muito legal. Porque através dessa fome a gente vê aonde que tá um desequilíbrio, onde que a gente pode olhar melhor, né? Do que vocês sentem falta na vida de vocês? O que tá te prendendo? O que você quer muito ter e não consegue, não chega? Alguém aqui quer escrever? Se escrever, eu posso trazer algumas ideias aqui pra você. Posso te dar uma luz, de alguma forma dar uma contribuição. Como alquimista, como terapeuta, né? E eu vou ir falando, mas se vocês escreverem aqui eu respondo, tá bom? Então, perguntem pra vocês. O que tá prendendo você de ter uma vida de manifestação?
Liberdade emocional. Poxa, aí foi fundo, hein? Liberdade emocional, né? A gente tem fome de liberdade. E fome de liberdade, ela vai falar de quê? A liberdade emocional, na verdade, ela tá falando de um apego externo. Então, é como o que tem dentro disso, tá? Pode existir aí uma questão de um apego. Eu me apego em coisas externas, em pessoas, em questões ligadas a amizades, relacionamento, a pessoas, né? E a situações, porque eu sinto que eu preciso me apegar, porque existe uma ausência de mim mesma. E aí eu me sinto presa a esse ciclo e esse vício que eu mesma estou criando por uma ausência. Só que eu não consigo ver que existe uma ausência, que existe uma falta de mim mesmo. E aí me apego no outro e me sinto presa nesse processo. Olha que louco, que paradoxo. Eu me prendo no outro porque estou sentindo falta de algo em mim, mas não percebo que estou em ausência de mim mesma. E vou me apegando ao outro e vou criando prisões emocionais, né? O que na verdade está falando aí, você precisa se acolher, se amar, se cuidar, se descobrir com você mesma. E isso eu chamo de sexualidade. Por que eu chamo isso de sexualidade? Porque quando você está relacionando bem com você, isso é sexualidade. Quando você descobre o que é que você gosta, o que é que você não gosta, quem é você, o que te motiva, o que faz seu coração acelerar, bater forte, o que faz você vibrar, o que faz seus olhos encherem, seu coração encher. Quando você vai se conectando com tudo isso, você está se relacionando com você. Isso é sexualidade interior. Quanto mais você aprende a se relacionar com você, mais você se torna um ser livre. Porque as questões do outro não vão mais ter poder sobre você, porque você relaciona-se bem com você mesmo. Você está bem com você, você tem uma relação com você. E essa relação com você te torna livre, te liberta do medo do julgamento, do medo da acusação. Te liberta do medo da crítica. Tudo isso, se o outro falar algo para você e você está bem com você, está relacionando muito bem com você, aquilo não vai reagir, não vai ter reação dentro de ti. Mas se o outro fizer algo e esse algo que ele faz reage dentro de você, gera uma reação, gera um sentimento, uma emoção, e a gente está falando de lua, estamos falando de emoção, então você está escrava do outro, porque você ainda não se encontrou, não se relaciona com você. E relacionamento é construção. Então eu te convido, comece a relacionar com você, comece a se relacionar consigo mesma, porque cada vez mais você vai se sentir livre da dependência emocional, livre do outro, livre dessas questões e vai se sentir cada vez mais liberta. E aí você vai construir outros níveis de relação, viu? Mesmo que seja dentro da mesma relação. Dinheiro. Olha só, essa questão do dinheiro aí, né? Sede de dinheiro. A gente vai entrar também aqui numa outra... Que lindo, gratidão também. O dinheiro, fome de dinheiro. O que é fome de dinheiro, hein? Nossa, fome de dinheiro pode ser tanta coisa. Mas eu diria que fome de dinheiro tem a ver com um grande medo da vida. Um grande medo de si mesma. Um medo de não acreditar que você consegue, de que você é capaz, de que você dá conta. Pode ser um medo. Talvez você acredite que você consegue, que você dá conta, de que você é capaz.
Mas mesmo assim, existe um medo de não ser perfeita, de não ser boa. E esse medo todo faz com que você não acredite em você. E aí, o que vai acontecer? Você não se valoriza. E dinheiro é valor. Dinheiro fala sobre valor. Para você se valorizar, para você ter vida financeira, ter dinheiro, você precisa se valorizar. Se você se valoriza, você tem energia de valor. Se você tem energia de valor, dinheiro flui. E o que eu preciso para ter energia de valor? Para eu ter energia de valor, eu preciso então estar segura de mim mesma. Voltamos para a lua com isso. Porque o cérebro primitivo é o cérebro que está associado a sulfo, que está associado às nossas raízes e à nossa segurança. E é por isso que a lua esse ano da lua é um ano que vai mexer muito com as questões materiais, financeiras. Por quê? Porque isso está ligado às nossas raízes, aos nossos valores, à nossa base, à nossa segurança. Então você precisa trabalhar a sua segurança, o seu instinto primitivo, o seu animal. Ser segura desse ser, das suas capacidades, do seu potencial. Ser segura de quem é você. Ser segura de si. Para que você se valorize, para que você se ame. E assim, essa questão do dinheiro, ele vai ser irrelevante. Porque aí o fluxo é outro. Porque você está resolvida com você, você se valoriza, se ama. E quando eu digo valoriza, é valorizar o corpo, que é a matéria, né? Que é lua também. Lua também é DNA, é matéria. Lua fala sobre a matéria que serve o espírito, né? Então é estar bem com esta matéria, valorizar esse corpo, valorizar os seus talentos, valorizar as suas habilidades, valorizar as suas qualidades, ver e reconhecer e valorizar também os seus defeitos, as suas sombras, que é só olhando para eles e acolhendo que você vai transmutar, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de valor, energia de valor. E se eu quero, então, mudar a minha vida financeira, eu preciso, então, trabalhar o meu amor próprio, né? Gratidão também, meninas. Fome de conhecimento, olha! Fome de conhecimento é bom, hein? Eu gosto. Eu também tenho fome de conhecimento, viu? Fome de conhecimento é uma fome boa, poxa. Fome de conhecimento também pode estar relacionada. Eu vou falar a última fome e vou pro ciclo da lua, tá bom? Fome de conhecimento pode estar falando aí também sobre... antes de mais nada, quero dizer para vocês que tudo isso que eu tô dizendo, eu vou estender isso mais num workshop no dia 12, agora de março, que é onde quem adquiriu o sincronário do ano, o sincronário lunar, onde eu coloquei todas as fases da lua, coloquei a lua nos signos, né? A lua que tá no elemento e no signo, tudo detalhado, tudo isso que a gente tá falando aqui, bem detalhado ali, para vocês entrarem em sintonia com o ano, com a lua, com o ritmo, com o ciclo e com as energias, tá? O link tá ali na bio para vocês entrarem no grupo de WhatsApp para saberem mais, entenderem mais. Mas aí falando sobre a fome de conhecimento. Fome de conhecimento pode ter uma autocrítica. Olha só. É assim, eu vou puxando. Autocrítica. Por que autocrítica? Bom, existe a fome de conhecimento porque a gente gosta mesmo de aprender e de estudar, e é normal, a gente, né? Nós que estamos aqui nesse meio gostamos muito disso, mas existe também aquela questão de eu não estou bom o suficiente, eu não estou pronto, eu não sei o suficiente, eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais, e você nunca se sente pronto. Nunca vai pra frente para aplicar, para praticar. Só fica absorvendo conhecimento. Isso é uma autocrítica, tá?
Na verdade, existe um processo de rigidez com você mesmo, né? Essa fome de conhecimento pode ser um processo aí de rigidez com você mesmo, no sentido de que você precisa ser perfeito, de que você precisa corresponder a todas as expectativas do outro com o seu saber. E aí, por essa necessidade de corresponder à expectativa do outro, de corresponder e de ser perfeito, você se prende nessa autocrítica e fica cada vez mais buscando conhecimento, mas não se sente seguro para aplicar o conhecimento, para entregar o conhecimento. Então aí já é uma questão mais ligada à autocrítica. E a autocrítica, ela fala sobre a falta de confiança em si mesmo, a falta de ser fiel a você mesmo, porque você está mais preocupado com o outro do que com a sua própria essência, tá? Então busque a sua essência, seja fiel à sua essência, à sua verdade, seja fiel ao que te move, ao que te toca, porque é isso que vai te dar estado de presença e confiança para entregar o que se aprende, para aplicar, para viver o que se estuda e para sair desse vício, tá? Então, não sei se clareou aí, mas é uma das perspectivas aqui, né, que a gente pode entender. E aí, pra gente falar aqui da Lua, o ciclo da Lua, ele vai passar aí em 28 dias nos 4 elementos e nas 3 substâncias. Então, olha só, na Lua Nova, a gente tem aí o ideal, o fogo, trazendo o projeto, trazendo as ideias, trazendo o iniciar, o pontapé inicial para um projeto, para uma ideia, para um movimento. Quando a gente vai para a Lua crescente, aqui eu vou falar só dos elementos, tá? Não vou entrar nas substâncias, porque isso eu vou adentrar mais lá no workshop. Aí quando a gente vai para a Lua crescente, a gente tem um momento de dar forma para esse ideal, para essa ideia, para esse projeto que está nascendo. E aí eu começo então a dar forma para este projeto, para essa ideia, para esse pensamento, tá? Na na lua cheia, então esse projeto já ganhou, eu idealizei, dei forma para ele. Eu esqueci de trazer água para cá e a garganta tá bem seca. Eu dei forma para ele. E aí, além disso, agora eu vou multiplicar, eu vou colocar isso para fluir. Eu vou então na lua cheia vender esta ideia. Seja, se você não trabalha com vendas, de alguma forma, essa ideia que ganhou forma precisa ser vendida, mesmo que não seja uma venda comercial, mas a ideia precisa ser vendida. O que foi criado precisa ser vendido de alguma forma, mesmo que não seja propriamente dito venda, tá? Então na lua cheia é que eu vou entregar esse projeto que foi idealizado, construído, e eu entrego na lua cheia. Quando eu entro na lua minguante, o que eu vou fazer? Eu vou observar todo esse processo que aconteceu, discernir sobre tudo isso, né? Ter ali algumas observações sobre tudo isso que eu projetei, que eu criei e entreguei. Vou ter novas ideias, novas inspirações, para que eu possa, na próxima lua nova, trazer novos projetos com base em toda essa revisão que eu faço na minguante. Então aqui mais ou menos eu falei para vocês dos 4 elementos, ainda tem as 3 substâncias. Porque para a alquimia, a lua não está em 4 fases, ela está em 8 fases, tá? Uma lua de elemento, uma de substância, uma de elemento, uma de substância, uma de elemento, uma de substância, uma de elemento e uma de limpeza, de purificação, que eu chamo de lua negra, que é a lua do alfa e o ômega, do princípio e o fim. Vocês viram que estão descobrindo sobre o buraco negro, que na verdade ele é uma potência de matéria? Eles estão descobrindo agora, estão conseguindo tirar foto do buraco negro, estão descobrindo o buraco negro e estão vendo que ele é um potencial de muita matéria. A lua negra é a mesma coisa, ela é o buraco negro, ela é o potencial da lua de um novo ciclo. A cada lua negra a gente entra num stand-by para trazer todo o potencial de matéria para trazer um novo ideal na lua nova,
para construir esse ideal na crescente, entregar esse ideal na cheia, discernir sobre esse ideal na minguante e me preparar de novo na lua negra para uma nova gestação de ideias, de projetos. A cada 28 dias a gente tem todas essas forças. A cada 28 dias nós temos um ano novo. Se você segue o ciclo da lua, porque o ciclo da lua, ele é a cada 28 dias, e elas são 13 luas no total, são 13 ciclos de 28 dias com 8 fases, que vão fazendo a matemática, 13 luas com 8 ciclos, que se dividem em 4 elementos e 3 substâncias. Que eu pego 4 elementos, 3 substâncias e tenho 7 chakras. Que eu pego tudo isso e aplico no meu metabolismo. O biorritmo da lua está ligado à nossa testosterona, progesterona, suprarrenais, timo, tireoide, pineal, hipófise, hipotálamo. Todo o biorritmo metabólico é influenciado pela lua. O nosso metabolismo é totalmente influenciado pela lua. Isso é conhecimento oculto, isso é conhecimento iniciático, isso não é conhecimento pra galera cartesiana. Isso é conhecimento pra galera louca, maluca, que somos nós. Eu falo cada dia mais que a gente é maluco, porque hoje eu tô na faculdade, estudando um novo curso, uma nova formação, e eu vejo tanto que nós aqui somos malucos pra eles. Porque pra nós isso aqui é muito sábio. Pra nós isso aqui é sabedoria de vida. É entrar no fluxo contínuo do universo, usando a potência da lua, usufruindo da potência da lua que rege o nosso sistema na prática. Então, aqui é só um briefing do que vai ser o nosso workshop dia 12 de março, no domingo, ao vivo no Zoom, 3 horas direto comigo, de bate-papo, onde eu vou apresentar para vocês, para quem adquiriu o sincronário, o que é o sincronário na prática e como vocês podem usar isso na vida de vocês, para que vocês materializem os seus projetos, para que vocês manifestem uma vida de realização prática, liberta de dogma, de crença, de limitações, que é toda a força que vem com esse ano lunar, que começa dia 20 de março. Alguém quer fazer alguma pergunta, trazer alguma observação? Então é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu abro aqui para vocês escreverem nos comentários dessa live. Podem escrever lá, podem colocar dúvidas. Se vocês quiserem, entrem então, né? Quiserem aí absorver tudo isso na vida de vocês de forma prática, entra no link que tá na bio. Já coloquei lá o link para vocês irem pro grupo para a gente conversar e se informarem melhor, tá bom? Uma boa tarde para vocês, um excelente final de semana. E se preparem, porque o ano da libertação, integração e realização chegou. Um beijo para vocês.